Bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Acalme seus pensamentos, acalme a ansiedade, vença a insônia, relaxe, durma profundamente. Aqui é a Sandra, que bom que você está aqui comigo. Tenho para você histórias as mais diversas para te contar. Espero e desejo de toda a minha alma te ajudar a relaxar, a acalmar a ansiedade, as preocupações, os pensamentos, a insônia, para você dormir o sono mais profundo e reparador possível. Mas antes que você durma, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário para ajudar o canal a crescer e fazer com que milhões de pessoas durmam um sono maravilhoso todas as noites. E agora eu vou te preparar para mergulhar comigo na leitura desta incrível história. Deite-se confortavelmente. Feche seus olhos, respire lentamente e profundamente. Deixe seus músculos relaxarem. A cada respiração em que você enche os seus pulmões, você vai aprofundando cada vez mais. Encha de ar o seu abdômen, como se sua barriga fosse um balão. Puxe o ar, fazendo com que preencha todo o seu abdômen e em seguida o pulmão. Essa respiração pelo abdômen é chamada de respiração diafragmática. Quanto mais você respira de forma lenta e profunda, mais você relaxa. Sinta os seus pés relaxando, as suas pernas, os seus braços, as suas costas, o peito, os ombros, o pescoço, o rosto. Relaxa a mandíbula, a testa. Relaxe também a sua mente. Tome mais uma respiração profunda. Inspire e segure por alguns segundos o ar e solte lentamente pela sua boca. Prenda novamente o ar e inspire novamente. Prenda por alguns segundos e solte lentamente pela boca. Segure por alguns segundos e agora uma última tomada de respiração profunda. Segure por alguns segundos o ar e solte lentamente pela boca. Isso, muito bem. Agora você já pode respirar normalmente, naturalmente, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito. Trago para você, nesta primeira série de histórias, a leitura do livro O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett, lançado em 1911. Esta história que encantou a infância de muita gente conta sobre o drama de Mary Lennox, uma menina indiana mimada que
ficou órfã e foi enviada para a casa do tio na Inglaterra. E lá ela descobre um jardim esquecido e sua vida passa por uma completa transformação. Prepare-se para adentrar o jardim secreto. Capítulo 5. Gritos no corredor. No início, todos os dias eram exatamente iguais para Mary Lennox. Todas as manhãs, ela acordava em seu quarto, forrado de tapeçarias, com Marta ajoelhada na lareira, alimentando o fogo. Todas as manhãs, ela tomava seu café no quarto ao lado, que de infantil não tinha nada. E depois de cada desjejum, ela olhava pela janela e via a imensa charneca que parecia se espalhar por todos os lados e subir até o céu. E depois de olhar por algum tempo, ela percebia que se não saísse, teria que ficar ali sem fazer nada. E então saía. Ela não percebia que aquilo era o melhor a se fazer. E também não sabia que quando começava a andar mais rapidamente ou quando corria pelas calçadas e pela alameda, seu sangue lento se agitava e se fortalecia ao enfrentar o vento que soprava da charneca. Ela corria apenas para se aquecer e odiava o vento que rugia, batia em seu rosto e a segurava como um gigante invisível. Mas as grandes e brutais lufadas de ar fresco sopravam sobre as urzes e enchiam seus pulmões com algo bom para o seu corpo magro, espalhavam um tom rosado em suas bochechas e iluminavam seus olhos opacos sem que ela notasse. Depois de passar alguns dias quase inteiros ao ar livre, ela acordou certa manhã, sabendo o que era estar com fome. Quando se sentou para tomar seu café da manhã, não empurrou o mingau com desdém, mas pegou a colher e a afundou nele e comeu até esvaziar a tigela. "Você mandou ver hoje, né, não?" observou Marta. "Está com gosto bom hoje", disse Mary, um tanto surpresa consigo mesma. "É o ar da charneca que dá espaço no seu estômago para os alimentos", continuou Marta. "Para sua sorte, você agora tem comida e apetite. Tem uma dúzia lá em casa com estômago, mas nada para colocar neles. Continua brincando lá fora todos os dias e você vai botar um pouco de carne nesses seus ossos pontudos." "Eu não brinco", disse Mary. "Não tem nada para brincar lá." "Nada para brincar?" exclamou Marta. "Nossas crianças brincam com pau e pedra. Eles correm e gritam e olham as coisas." Mary não gritou, mas olhou para as coisas. Não havia mais nada a fazer. Deu voltas e mais voltas nos jardins e vagou pelos caminhos do bosque, às vezes à procura por Ben Whitstaff. Mas embora o visse trabalhando, ele estava sempre ocupado demais para olhar para ela, ou de muito mau humor. Uma vez, quando ela caminhava em sua direção, ele pegou sua pá e foi embora, como se quisesse se afastar.
frequentava mais que qualquer outro. Era a longa calçada ao lado dos jardins cercados de muros. Havia canteiros secos de ambos os lados e a era crescia densa contra os muros. Em uma parte da parede, as folhas verde escuro ficavam mais densas do que no resto. Parecia que aquela parte estava abandonada há muito tempo. Tudo mais havia sido podado e aparado, mas aquela parte mais afastada da calçada não demonstrava cuidados. Mary percebeu este fato alguns dias depois de falar com Ben Witherstaff e se perguntou o motivo. Ela acabara de fazer uma pausa e olhar para um longo galho de era que balançava ao vento, quando viu um brilho escarlate e ouviu um chilrear efusivo. No topo do muro, empoleirou-se o pisco de peito ruivo de Ben Witherstaff, inclinando-se para a frente e torcendo o pescoço para olhar para ela. "Oh!" exclamou. "É você, é você!" E não lhe pareceu nada estranho falar, como se estivesse certa de que ele a entenderia e responderia. E ele respondeu. Gorjeou, cantarolou e pulou ao longo do muro, como se contasse a ela uma série de coisas. Pareceu a Dona Mary que ela também o entendia, embora ele não falasse com palavras. Era como se ele dissesse: "Bom dia, o vento não está incrível, o sol não está incrível, não está tudo incrível? Vamos cantar e pular e piar, vamos, venha." Mary começou a rir, e enquanto ele pulava e dava pequenos voos ao longo do muro, ela correu atrás dele. Pobrezinha da Mary, magra, pálida e feia. Na verdade, ela ficou quase bonita por um momento. "Eu gosto de você, eu gosto de você", ela gritava, sapateando pela calçada. E ela gorjeou e tentou assobiar o melhor que conseguia. O pisco pareceu bastante satisfeito e gorjeou e assobiou de volta para ela. Por fim, abriu as asas e voou rapidamente para o topo de uma árvore, onde se empoleirou e cantou alto. Aquilo lembrou Mary da primeira vez em que ouvira. Ele se balançava no topo de uma árvore e ela estava no pomar. Agora ela estava do outro lado do pomar, parada na calçada junto à parede mais adiante. E ali dentro estava a mesma árvore. "Está no jardim onde ninguém pode entrar", disse para si mesma. "É o jardim sem porta, ele mora lá. Como eu gostaria de ver como é." Ela correu até a porta verde pela qual havia entrado na primeira manhã. Depois correu pela calçada através da outra porta e depois para o pomar. Quando parou e olhou para cima, lá estava a árvore do outro lado do muro. E lá estava o pisco, terminando sua canção e começando a ajeitar suas penas com o bico. "É o jardim!" exclamou. "Tenho certeza que é." Deu a volta e olhou
que sabia antes, que não havia porta. Em seguida, atravessou a horta novamente e saiu pela calçada paralela ao longo do muro coberto de era. Caminhou até o final dele e observou, mas não havia porta. Então caminhou até a outra extremidade, sempre atenta, mas nada de porta. É muito estranho, disse ela. Ben Witherstaff disse que não havia porta, e não há mesmo. Mas há 10 anos atrás devia haver, porque o Sr. Craven enterrou uma chave. Isso deu a ela muito em que pensar, tanto que começou a ficar bastante empolgada e a sentir que não lamentava mais ter vindo para a mansão White. Na Índia, ela sempre se sentia com calor e preguiçosa demais para se preocupar com alguma coisa. O fato é que o vento fresco da charneca havia começado a soprar as teias de aranha de seu jovem cérebro e a despertá-la lentamente. Ela passou quase o dia todo fora de casa e quando se sentou para jantar à noite, estava faminta, cansada e satisfeita. Não se irritou com a tagarelice de Marta, mas percebeu que gostava de ouvi-la e, por fim, pensou em fazer uma pergunta. Depois de terminar o jantar e se sentar no tapete diante do fogo, disse: "Por que o Sr. Craven odiava o jardim?" Ela havia pedido que Marta ficasse com ela, ao que Marta não se opôs. A criada era muito jovem e estava cansada da sua cabana lotada de irmãos e irmãs e achava chato ficar no grande salão dos criados no andar de baixo, onde o carregador e os serviçais ficavam cochichando entre si e zombando do seu sotaque de Yorkshire. Marta gostava de falar, e a criança estranha que vivera na Índia e fora servida por pretos era uma novidade interessante para ela. Marta também se acomodou sentada diante da lareira, mesmo sem ser convidada. "Você ainda está pensando naquele jardim?" perguntou. "Eu sabia. Também fiquei assim quando ouvi essa história da primeira vez." "Por que ele odiava?" Mary persistiu. Marta sentou-se sobre os pés, bastante confortável. "Ouve só o vento uivando em volta da casa," disse ela. "Você mal conseguiria ficar em pé na charneca se estivesse lá agora de noite." Antes, Mary não sabia o significado de uivando, mas, ao ouvir o vento, logo deduziu. Devia ser aquela espécie de rugido surdo e ameaçador que cercava a casa, como se um gigante invisível esbofeteasse as paredes e janelas, tentando entrar. Mas estava claro que ele não conseguiria entrar e, de alguma forma, ela se sentia segura e aquecida dentro de um quarto com uma lareira de carvão em brasa. "Mas por que ele odiava tanto o jardim?" insistiu, depois de ouvir o vento. Ela queria saber se Marta sabia. Então Marta desistiu de sonegar informações. "Cuidado", disse ela. "A senhora Medlock fala para ninguém comentar sobre isso. Tem uma coisa aqui que não se pode comentar. São as ordens do Sr. Craven, que diz que os problemas dele não são da conta dos empregados."
Ele ficou assim por causa do jardim. Era o jardim da Sra. Craven, que ela fez quando se casaram, e ela adorava aquilo. Eles costumavam cuidar das flores eles mesmos. Nenhum jardineiro podia entrar lá. Os dois costumavam entrar e fechar a porta, e ficavam lá horas e horas. Eles liam e conversavam. Ela era bem menina ainda, e tinha uma velha árvore com um galho torcido e um balanço onde ela gostava de se sentar. Mas um dia ela estava balançando e o galho quebrou, e ela caiu no chão e se machucou tanto que morreu no dia seguinte. Os médicos acharam que ele ia ficar louco da cabeça e que também ia morrer. É por isso que ele odeia aquilo. Ninguém nunca mais entrou lá, e ele não deixa ninguém mais falar disso. Mary não fez mais perguntas. Olhou para o fogo e ouviu o vento uivando. Parecia uivar mais alto do que nunca. Naquele momento, uma coisa muito boa acontecia com ela. Na verdade, 4 coisas boas aconteceram com ela desde que viera para a mansão White. Parecia que ela e um pisco haviam conversado. Ela correra contra o vento até seu sangue esquentar. Sentira uma fome saudável pela primeira vez na vida e descobrira o que era sentir pena de alguém. Mas ao ouvir o vento, também ouviu outra coisa. Não sabia o que era, porque a princípio mal conseguia diferenciar do próprio vento. Era um som curioso, quase como se uma criança estivesse chorando em algum lugar. Às vezes o vento soava como o choro de uma criança, mas agora Dona Mary tinha certeza de que vinha de dentro da casa, não de fora. Estava longe, mas dentro. Ela se virou e olhou para Marta. "Você ouve alguém chorando?" perguntou. Marta pareceu confusa de repente. "Não", respondeu ela. "É o vento. Às vezes parece que tem alguém uivando, perdido na charneca. Tem som de todo jeito." "Mas ouça", insistiu Mary. "Vem daqui de dentro, de um daqueles longos corredores." E naquele exato momento, uma porta deve ter sido aberta em algum lugar, pois uma forte corrente de ar soprou ao longo do corredor e a porta do quarto em que estavam se abriu com um estrondo. Quando ambas se levantaram, a luz se apagou e o choro ressoou por todo o longo corredor, mais nítido que antes. "Ouviu?", disse Mary. "Eu disse a você, tem alguém gritando e não é um adulto." Marta correu fechar a porta com a chave, mas antes que ela o fizesse, as duas ouviram o estrondo de outra porta se fechando em algum cômodo distante. E então tudo ficou quieto, pois até o vento parou seu uivo por alguns momentos. "Foi o vento", repetiu Marta teimosamente. "E se não foi, era a pobre Betty Butterworth, a copeira. Ela teve dor de dente o dia todo." Mas algo em Marta pareceu esquisito e suspeito, e Dona Mary a olhou fixamente. Ela não acreditava que a moça falava a verdade. Fim do capítulo 5. Vamos agora à leitura
Capítulo 6. Tinha alguém chorando, eu ouvi. No dia seguinte, voltou a chover torrencialmente, e quando Mary olhou pela janela, a charneca havia quase desaparecido por trás da névoa cinzenta e das nuvens. Era impossível pensar em sair. O que vocês fazem na sua cabana quando chove assim? Ela perguntou a Marta. Tentamos não ficar um debaixo dos pés do outro, principalmente, respondeu Marta. Eita, somos muitos lá por isso. A mãe é uma mulher bem-humorada, mas fica bastante irritada. Os mais velhos vão pro estábulo brincar. Deacon não se importa em se molhar. Ele sai como se o sol tivesse brilhando. Ele fala que algumas coisas só se pode ser vista em dia de chuva. Uma vez ele encontrou um filhote de raposa quase afogado na toca e trouxe ele para casa dentro da camisa para ficar aquecido. A mãe do bichinho tinha morrido ali perto e ele tinha nadado para fora, mas o resto da ninhada morreu. Agora ele mora lá em casa. Ele também encontrou um filhote de corvo quase afogado. Trouxe ele para casa e domesticou ele. Seu nome é Fuligem, porque ele é muito preto e pula e voa para todo lado. Havia chegado a hora em que Mary não mais se irritava com o tom íntimo de Marta. Começou até a achar interessante e a querer ouvir mais quando ela parava ou ia embora. As histórias que sua aia contava quando morava na Índia eram bem diferentes daquelas de Marta, sobre a cabana na charneca onde moravam 14 pessoas em 4 quartos pequenos e que nunca tinham o suficiente para comer. As crianças pareciam se embolar e se divertir como uma ninhada de filhotes de collie bem-humorados e bagunceiros. Mary se interessava mais pela mãe e por Deacon. Quando Marta contava histórias de que a mãe dizia ou fazia, eram sempre reconfortantes. Se eu tivesse um corvo ou um filhote de raposa, poderia brincar com ele, disse Mary. Mas eu não tenho nada. Marta pareceu perplexa. Você sabe tricotar? Perguntou a criada. Não, respondeu Mary. Sabe costurar? Não. Sabe ler? Sei. Então por que você não lê alguma coisa ou treina a soletrar? Já tá mais que na hora de você terminar de ler o seu livro. Eu não tenho livro nenhum, lamentou Mary. Os meus ficaram na Índia. Que pena, disse Marta. Se a senhora Medlock deixasse você entrar na biblioteca, tem um monte de livro lá. Mary não perguntou onde ficava a biblioteca, pois de repente foi inspirada por uma nova ideia. Decidiu encontrá-la sozinha. A senhora Medlock não a preocupava, pois parecia nunca sair de sua confortável sala de estar no andar de baixo. Quase não se via ninguém naquele lugar esquisito. Na verdade, não havia ninguém para ver além dos criados. E quando o patrão estava fora, eles levavam uma vida luxuosa no andar de baixo, onde havia uma enorme cozinha decorada com latão e peltre polidos, e um grande salão para a criadagem, onde serviam 4 ou 5 refeições abundantes todos os dias e faziam muitas brincadeiras animadas durante as ausências da senhora Medlock. As refeições de Mary eram servidas regularmente por Marta, mas ninguém mais se importava nem um pouco com ela. A senhora Medlock vinha dar uma olhada dia sim, dia não, mas ninguém perguntava o que ela havia feito ou o que gostaria de fazer. Ela supôs que talvez
essa fosse a maneira inglesa de tratar as crianças. Na Índia, era sempre atendida por sua aia, que a seguia e esperava por ela integralmente. Mary costumava se cansar de sua companhia. Agora não era seguida por ninguém e estava aprendendo a se vestir sozinha, porque Marta a olhava como se fosse lerda e burra quando pedia para lhe passar algo ou que a vestisse. "Você não é muito certa da cabeça, né?", disse certa vez a criada, quando Mary aguardava que colocasse as luvas nela. "Nossa Susan Ann é 2 vezes mais esperta que você e tem 4 anos. Às vezes seus miolos parecem meio mole." Mary ficou carrancuda por 1 hora depois daquilo, mas passou a pensar em várias coisas inteiramente novas. Ela ficou parada na janela por cerca de 10 minutos naquela manhã, depois que Marta terminou de limpar a lareira e desceu as escadas. Mary refletia sobre a ideia que teve quando ouviu falar da biblioteca. Não se importava muito com a biblioteca em si, pois não havia lido muitos livros ainda, mas saber que ela existia trouxe de volta à sua mente os 100 quartos e suas portas fechadas. Imaginou se todos estariam realmente trancados e o que encontraria se pudesse entrar em algum deles. Havia realmente 100? Por que não ir contando quantas portas havia? Seria algo para se fazer numa manhã como aquela, quando era impossível sair. Nunca a ensinaram a pedir permissão para fazer as coisas, e ela não sabia absolutamente nada sobre a autoridade. Então achou desnecessário pedir permissão à senhora Medlock para andar pela casa, mesmo se a tivesse visto. Abriu a porta do quarto e saiu para o corredor. E então começou suas andanças. O corredor era longo e se ramificava em outros corredores, e a conduzia por curtos lances de escada, que então subiam para outros novamente. Havia portas e mais portas e quadros nas paredes. Às vezes eram paisagens escuras e curiosas, mas a maioria eram retratos de homens e mulheres em trajes esquisitos e exagerados, feitos de cetim e veludo. Ela se viu em uma longa galeria, cujas paredes eram forradas por esses retratos. Nunca havia lhe passado pela cabeça que poderia haver tantos em uma única casa. Caminhou lentamente pelo lugar e olhou para os rostos que pareciam olhar de volta para ela. Sentiu como se perguntassem o que uma garotinha da Índia fazia em sua casa. Algumas eram imagens de crianças, meninas com pesados vestidos que as cobriam inteiras, e meninos com mangas bufantes, golas de renda e cabelos longos, e com grandes babados em volta do pescoço. Ela sempre parava para olhar as crianças e se perguntava quais seriam seus nomes, onde estariam agora e por que usavam roupas assim. Havia uma garotinha impertigada e simplória, bastante parecida com ela, com um vestido de brocado verde e um papagaio empoleirado em seu dedo. Seus olhos tinham uma aparência aguda e curiosa. "Onde você mora?", perguntou Mary em voz alta. "Queria que você estivesse aqui." Certamente nenhuma outra menina passou uma manhã tão estranha.
Parecia não haver ninguém em toda a enorme casa além dela própria, vagando sem rumo, escada acima e abaixo, por passagens estreitas e largas, onde parecia que ninguém havia caminhado antes. Se tantos quartos foram construídos, pessoas deviam ter vivido neles, mas tudo parecia tão vazio que era impossível acreditar nisso. Somente quando subiu ao segundo andar é que pensou em girar a maçaneta de uma porta. A senhora Medlock havia avisado que todas as portas estavam fechadas, mas por fim tentou abrir uma delas. Mary quase se assustou ao sentir que a maçaneta girava sem dificuldade e que ao empurrá-la, a porta se abriu lenta e pesadamente. Era uma porta enorme que dava para um grande quarto. Havia cortinas bordadas nas paredes e móveis entalhados, como os que ela vira na Índia por todo o cômodo. Uma ampla janela com painéis cor de chumbo dava para a charneca, e sobre a lareira havia outro retrato da garotinha rígida e simples que parecia fitá-la com mais curiosidade do que nunca. Talvez ela tenha dormido aqui uma vez, disse Mary. Ela me encara tanto que me faz sentir esquisita. Depois disso, abriu mais e mais portas. Viu tantos quartos que se cansou e pensou que deviam mesmo ser 100, embora não os tivesse contado. Em todos eles havia quadros ou tapeçarias antigas com cenas estranhas. Havia móveis e ornamentos curiosos em quase todos eles. Em um deles, que parecia a sala de estar de uma senhora, as cortinas eram todas de veludo bordado, e em um gabinete havia cerca de 100 pequenos elefantes de marfim. Eram de tamanhos diferentes e alguns tinham seus marrotes ou palanquins nas costas. Uns eram bem maiores e outros eram tão pequenos que pareciam ser filhotes. Mary vira muito marfim esculpido na Índia e sabia tudo sobre elefantes. Abriu a porta do armário, subiu em um banquinho e brincou com eles por um bom tempo. Quando se cansou, pôs os elefantes em ordem e fechou a porta. Em todas as suas andanças pelos longos corredores e quartos vazios, não viu nada vivo, até chegar a esta sala. Logo depois de fechar a porta do armário, ouviu um suave farfalhar. Aquilo a fez pular e olhar para o sofá perto da lareira, de onde parecia vir o ruído. No canto do sofá havia uma almofada e no veludo que a cobria havia um buraco. Do buraco apareceu uma cabecinha com um par de olhos assustados. Mary rastejou pela sala até lá. Os olhos brilhantes pertenciam a uma ratinha cinza que havia aberto um buraco na almofada e feito um ninho confortável ali. 6 camundongos bebês dormiam aninhados perto dela. Mesmo que não houvesse mais ninguém vivo nos 100 quartos, havia 7 ratos que não pareciam nem um pouco solitários. Se não tivessem tanto medo, eu os levaria comigo, disse Mary. Ela já havia vagado por tempo suficiente e se sentia cansada para ir mais longe. Então resolveu voltar.
Ela se perdeu 2 ou 3 vezes ao tomar o corredor errado e foi obrigada a andar para cima e para baixo até encontrar o certo. Finalmente chegou ao seu próprio andar, embora ainda longe de seu quarto e sem saber exatamente onde estava. Acho que peguei o caminho errado de novo, disse ela, parando no que parecia o final de um estreito corredor com uma tapeçaria na parede. Não sei que caminho seguir. Está tudo muito quieto. Logo em seguida, o silêncio foi quebrado. Era outro grito, mas não exatamente igual ao que ouvira na noite anterior. Apenas um breve lamento infantil, irritado e abafado pelas paredes. Está mais perto do que antes, disse Mary com seu coração acelerado. E está chorando. Apoiou a mão sobre a tapeçaria perto dela e então saltou para trás assustada. A tapeçaria era a cobertura de uma porta que se abriu e revelou uma outra parte do corredor atrás dela. A senhora Medlock subia com seu molho de chaves na mão e uma expressão muito zangada no rosto. O que faz aqui? Inquiriu ela, puxando Mary pelo braço para longe. O que eu lhe disse? Virei no corredor errado, explicou Mary. Eu não sabia para onde ir e ouvi alguém chorando. Naquele momento odiou a senhora Medlock, mas a odiaria ainda mais a seguir. Você não ouviu nada, esbravejou a governanta. Volte para o seu quarto ou vai ficar com as orelhas quentes. Agarrou a menina pelo braço, empurrando e puxando ao mesmo tempo. Subiram por uma passagem e desceram por outra, até que a senhora Medlock a forçou pela porta do seu quarto. Agora, disse a governanta, você fica onde eu disser para ficar ou será trancada. É melhor o patrão arranjar uma tutora para você, como ele disse que faria. Você é do tipo que precisa de alguém para cuidar. Eu já tenho o suficiente para fazer. Saiu do cômodo e bateu a porta atrás de si. Mary foi sentar-se no tapete da lareira, pálida de raiva. Não chorou, mas cerrou os dentes. Tinha alguém chorando, eu ouvi, disse para ela mesma. Já ouvira aquilo 2 vezes e algum dia descobriria do que se tratava. Mas havia descoberto muita coisa naquela manhã e sentiu como se chegasse de uma longa jornada. De qualquer forma, agora tinha algo para diverti-la o tempo todo. Havia brincado com os elefantes de marfim e vira a ratinha cinza e seus bebês no ninho de veludo, na almofada. Fim do capítulo 6. Espero que você já tenha dormido profundamente. Se não, se ainda estiver acordado, que tenha ao menos gostado e relaxado com esta incrível história. E que em breve durma tranquilamente e que acorde pela manhã muito bem disposto, renovado por ter dormido tão bem. Aliás, já se imagine assim, dormindo maravilhosamente bem e acordando todas as manhãs, feliz, bem disposto, com energia, por ter dormido tão bem durante a noite toda. Vá se entregando ao sono, deixando ele tomar conta de você mais e mais, à medida que você respira e relaxa. Bons sonhos.
para você relaxar.